erro de tipo permissivo, as famosas discriminantes putativas fáticas para nossa prova da OAB. Você conhece as características desse importante instituto para sua prova da OAB? Vamos falar desse tema num vídeo rápido, direto e objetivo para você resolver questões de prova a respeito desse assunto. Mas antes de começar, clica aqui para seguir o canal do Estratégia OAB no YouTube, ativa o sininho para ser notificado de vídeos como esse, rápidos, diretos e objetivos sobre o direito penal e curtam as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente falar de um tema muito importante e muito polêmico para a nossa prova da OAB, o famoso erro de tipo permissivo, conhecido também por discriminante putativa, na verdade as chamadas discriminantes putativas fáticas. O erro de tipo permissivo vem previsto no artigo 20, parágrafo 1º do nosso Código Penal, dizendo que é isento de pena aquele que atua diante de uma situação em que acredita estar protegido por uma excludente de licitude, mas, na verdade, está em erro. E diz ainda que pode-se afastar o dolo e punir a forma culposa do crime quando este erro for evitável. Vejam, é verdade que trata-se de um assunto muito polêmico e que gera um monte de pegadinhas, olha ele aqui, na nossa prova. Na verdade, o erro de tipo permissivo, ele aparece de forma mais efetiva em questões ligadas à famosa legítima defesa putativa. O que é a legítima defesa putativa? Legítima defesa putativa é a legítima defesa virtual, imaginária, aquela que o cara acha que está em legítima defesa, mas não está. Também é cabível quando a gente fala no estado de necessidade putativo, quando o cara acha que está em perigo, mas na verdade não está. E aí, quando a gente fala dessas duas excludentes de licitude em que o sujeito acredita estar agindo justificadamente, ou seja, dentro do tipo permissivo, atenção, estamos diante de um erro sobre o tipo permissivo dessa excludente de licitude. Se a gente pensar no exemplo da legítima defesa, o cara acha que o seu desafeto vai sacar a arma e lhe dar um tiro, portanto ele acredita que está sofrendo uma injusta agressão, quando na verdade não há agressão, não há legítima defesa. Porque o seu desafeto, é só botar a mão no bolso e pegar um celular. Aqui temos uma legítima defesa putativa por um erro sobre o fato agressão, por isso uma discriminante putativa fática, famoso erro de tipo permissivo. Tivemos uma recente questão na prova da OAB falando de estado de necessidade putativo. Ou seja, o agente achou que estava diante de um jacaré. Complicado. Só que, na verdade, era uma estátua. Não é essa estátua. Uma estátua do jacaré. E, portanto, ele chuta a estátua, destrói a estátua, acreditando estar em perigo. Trata-se de um clássico exemplo de erro de tipo permissivo, onde ela acredita que está em estado de necessidade, que aparece nos termos do artigo 24 como situação de perigo atual, inevitável de outra forma, não criada pela vontade do agente, cujo sacrifício do bem jurídico não era exigível na situação concreta, e é uma excludente de licitude, só que não há perigo, porque era uma estátua. E aí essa questão da prova se resolvia através do chamado erro de tipo permissivo. Bacana, mas o que a gente tem que ter como consequência? A lei fala em duas consequências. Vamos ver quais são elas? Então anota aí, consequências do erro de tipo permissivo do artigo 20, parágrafo 1º. Primeira e principal, isentar de pena, que para a maioria da doutrina significa algo ligado à exclusão da culpabilidade, porque esse erro teria as mesmas consequências de um erro de proibição, isentar de pena e afastar, portanto, a reprovação através do dolo, a reprovação da conduta dolosa, estaria afastado e, portanto, isento de pena com exclusão da culpabilidade. E a segunda hipótese que a gente botou aqui, que é o afastamento do dolo e a punição da modalidade culposa do crime. Vejam, afastar o dolo e punir a culpa é uma consequência equivalente à do erro de tipo incriminador quando evitável, ou seja, o cara errou sobre a situação de estar sofrendo uma agressão ou de estar em perigo, como é o caso do famoso jacaré, que apareceu na prova, e aí a gente vai ter o afastamento do dolo e eventual punição da forma culposa do crime, o que a doutrina chama de culpa imprópria, porque no fundo ele teve dolo, mas o dolo é afastado para responder por culpa. Mas, atenção, por quê? Só é possível punir na forma culposa a conduta desse agente que era dolosa, mas
mas ele acreditou estar numa excludente de licitude se houver previsão da forma culposa do crime. E, portanto, se a gente tiver, por exemplo, um homicídio, uma lesão corporal, onde ele achou que ia ser agredido e matou o seu desafeto, ou achou que ia ser agredido e deu um golpe lá querendo lesionar o seu desafeto, crendo estar se defendendo em legítima defesa, ok? E aí, nesse caso, você teria que afastar o dolo e punir a culpa, caso se entendesse que essa percepção da legítima defesa por achar que tem agressão, ou do estado de necessidade por achar que tem um perigo, e que é uma percepção errônea, porque na verdade não há agressão ou não há perigo, seria evitável, produto de descuido, precipitação, para ele poder responder pela forma culposa do crime. No exemplo da prova do OAB, era um dano, porque ele danifica uma estátua. Não é essa estátua. A estátua do jacaré. Esse aqui é um negócio bem inventivo, né, da OAB. Mas, como é dano do artigo 163 do Código Penal e não há forma culposa, vejam, nós temos duas teses de defesa possíveis. A primeira, a básica, a correta para se pedir numa questão, numa peça, ou mesmo numa tese defensiva na prática. O melhor para o seu cliente, isentar de pena e absolvê-lo por ausência de culpabilidade. Ótimo. E subsidiariamente, também seria cabível numa tese defensiva você dizer, bom, considerando-se, ou caso se considere que esse erro era evitável, produto de um descuido, de uma desatenção, conforme manda a segunda parte do artigo 20, parágrafo 1º, afastar o dolo e punir a forma culposa do crime. Entretanto, dano não tem forma culposa, portanto, ele deveria estar absolvido por atipicidade do fato. O dolo foi afastado, a forma culposa não existe, e atenção, então, a consequência seria a atipicidade do fato. Vejam, o erro de tipo permissivo é chamado pela doutrina clássica de um erro sui generis. O que é sui generis? Que palavra misteriosa! Não é misterioso, vai. O sui generis significa algo estranho, diferente, particular, peculiar. Exatamente porque, na primeira parte do 20, parágrafo 1º, nós temos uma legítima consequência de erro de proibição. A doutrina clássica toda fala isso. É uma consequência equivalente à do erro de proibição, isentar de pena, evidentemente, por uma questão de exclusão de culpabilidade, embora isso tecnicamente tenha alguns problemas. E na segunda parte, ele já traz consequências idênticas à de um erro de tipo, que é excluir o dolo e punir a culpa, a forma culposa, se o erro for evitável, e, portanto, se equipara aí a ideia do erro de tipo. Daí, o erro de tipo permissivo, da discriminante putativa fática, cabível para a legítima defesa putativa, quando ele acha que tem agressão, para o estado de necessidade putativo, quando ele acha que tem perigo, mas não tem, é um erro sui generis, porque traz consequências do erro de proibição na sua forma inevitável, isentar de pena, excluir culpabilidade, afastar o crime, e consequências de erro de tipo na sua forma evitável, produto de descuido, desatenção, de precipitação, afastar o dolo e punir a forma culposa do crime. Como eu disse, a famosa culpa imprópria, já que o cara tem dolo, mas esse dolo vai ser afastado para impropriamente ser punido o fato como crime culposo. Detalhe importante, crime culposo, de novo, atenção, nem todo crime tem forma culposa. Punir a forma culposa só se houver previsão da modalidade culposa naquele fato típico produzido pelo sujeito. Bacana? Muito bem! Teminha polêmico, teminha com divergência dogmática e jurisprudencial, teminha chamado de erro sui generis, não é à toa, porque é diferente mesmo, mistura naturezas de erro dentro do parágrafo 1º do artigo 20, mas que agora você já pode comemorar, porque você vai fazer pontuação e acertar na sua prova da OAB quando esse assunto for perguntado. Valeu!